Bom dia! Eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você ainda não tenha uma amiga de oração. Então seja muito bem-vinda ao... Não, até gaguejei, gente. Seja muito bem-vinda ao Amigas de Oração, um projeto criado por mim e pela Ju, para levar a palavra de Deus com muita leveza e contando um pouco dessa nossa caminhada para encontrar com Deus. Então seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Deixa eu já chamar a Juju para a gente começar, porque, minha gente, o tema de hoje é muito nervosa, porque a gente não é teóloga, a gente não é professora, mas a gente quis trazer esse tema porque desde que a gente começou a Amiga de Oração é a coisa que as pessoas mais falam, né, amiga? Bom dia! Bom dia, amigas de oração. Bom estar aqui com vocês mais uma sexta-feira. E sem dúvida, esse é o tema disparado que a gente mais recebe. E não deixa de ser uma dificuldade nossa também, né, Aninha? Eu até gaguejei quando eu fui começar. Eu acho que todas as pessoas que começam a querer entender a Bíblia passam por esse desafio. Hoje eu falei com a Ana que eu me achei, eu que sugeri o tema, eu me achei meio atrevida. Eu falei, amiga, eu acho que eu fui um pouco ousada com esse tema. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente acha que a gente sabe pouco, mas tem gente que sabe né, um pouco menos e a gente pode dividir. E olhando para a minha trajetória da Ana, para a intimidade que a gente tinha com a Bíblia e a intimidade que a gente tem hoje, eu tenho certeza que a gente já caminhou. Então, a gente Uhum. quer pedir o que nos ajudou, né, a caminhar, porque eu sei que tem gente que está assim, completamente perdida. Então, e mesmo quem não está perdida, quem já tem alguma intimidade, eu tenho certeza que tem ensinamentos hoje que vão ajudar você a ganhar fluidez, intimidade, prazer ao ler a Bíblia, entendimento. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Mas, gente, esse tema é porque, inclusive eu e a Ju, né? Quando a gente começou, eu mesma ficava assim, meu Deus do céu, tá bom, tem que ler a Bíblia, ter intimidade com Deus. Eu começava a ler, eu não entendia nada. E aí a gente vai contar, né, como que foi esse processo. Mas muitas de vocês mandaram mensagem falando que não entendem nada da Bíblia, que parece outro idioma, como é que faz, como é que não faz. E realmente, gente, quando a gente começa a ler, não é a coisa mais fácil, não. Vou só esperar a Ju me mandar mensagem para chamar ela. Não é a coisa mais fácil, mas é com a prática mesmo. E hoje a gente fez como se fosse a gente fez como se fosse uma aula, sabe, para vocês entenderem o passo a passo, assim, entender cada parte da Bíblia, os livros, como é que ela foi construída, para que faça a gente, como se fosse assim, para que a gente junte um quebra-cabeça na mente da gente, tá bom? Gente, sabe uma coisa muito legal sobre o tema de hoje? Quando a gente pensa no nosso prazer relacionado, pensa uma coisa que você adora, uma coisa que você tem muito prazer em fazer. Geralmente, uma coisa que a gente adora, a gente tem muito entendimento sobre aquilo. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que ama jazz. Então, ela sabe quem são os melhores cantores, ela sabe os instrumentos, ela sabe os álbuns clássicos. Alguém que ama pássaros, um biólogo que ama pássaros. Se você for com essa pessoa numa mata, num lugar cheio de passarinho, talvez ela vai pelo canto do passarinho e falar: olha, esse é aquele, esse é outro. E aí, se tiver um passarinho ali super raro, ela vai falar assim: ah, que privilégio! Tem um passarinho tal aqui. E para você que não entende nada, É só um passarinho. vai ser o passarinho, fez diferença nenhuma. E, por exemplo, para quem é um bom entendedor de vinho, o que faz uma pessoa apreciar um vinho raro, um vinho especial? O que faz a pessoa tomar aquele vinho e falar: meu Deus, que privilégio, que experiência? Ela conhecer o processo daquele vinho, onde foi plantado, como é que era o solo, como é que era a história da família que plantou. Tudo isso faz diferença quando a gente vai apreciar alguma coisa. E aí vocês pensam, se a gente pegar uma garrafa do vinho mais precioso do mundo e der para alguém que não entende nada de vinho, nunca pesquisou, nunca estudou, nunca bebeu um vinho, se a gente der para essa pessoa provar,
aquilo ali vai ser talvez um suco de uva ruim para ela. Ela não vai conseguir apreciar. Então, o que a gente aprende a partir disso? Que muito da nossa capacidade de apreciar alguma coisa está ligada com o quanto a gente conhece daquela coisa. Conhecer nos dá capacidade de apreciar. E no caso da Bíblia, conhecer nos faz abrir portas, né? É um conhecimento que pode transformar a nossa vida. E muitas vezes a gente está sendo essa pessoa que nunca tomou o melhor, que está tomando o melhor vinho do mundo e está achando que é suco de uva. É mais ou menos por aí. Tem uma frase de um livro que se chama Mulheres da Palavra. Esse livro, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, é um livro que me ajudou. Eu resgatei várias ideias dele para essa live de hoje, chama Mulheres da Palavra. E aí ela fala uma frase que eu queria dividir com vocês, que é a seguinte: dizem que nos tornamos aquilo que contemplamos. Não existe nada mais transformador para a nossa vida que contemplar Deus em sua palavra. Mas, afinal de contas, como podemos nos transformar à imagem de um Deus que não temos contemplado? Então, ela nos coloca para pensar. Não adianta a gente, como a Ana falou da estátua, para a gente entender o valor de algo, a gente precisa contemplar aquilo. E sem compreensão, não tem contemplação, né? Então, hoje, o que a gente vai fazer aqui é um passeio pela Bíblia. Eu e Ana, como a Ana já disse, vou repetir, a gente não se atreve a falar, nossa, vou dar uma aula de Bíblia. Não, a gente vai falar assim, primeiros passos para a gente perder um distanciamento, essa ideia de que não é para mim, é muito complicado, não tem jeito de entender, é muito chato. A gente quer quebrar essas distâncias e convidar vocês a dar um passo em direção à Bíblia. Então vamos lá, vamos para o nosso aulão, panorama aqui. Eu quis trazer, gente, informações o mais básicas possíveis. Claro que se a gente for a fundo, tem um monte de detalhes, tem um monte de riqueza da história, mas o nosso objetivo hoje é ganhar um olhar geral, tá? Dito isso, vamos às primeiras informações importantes da Bíblia. O que é a Bíblia? Até o que essa palavra quer dizer? A Bíblia é uma reunião de livros, no sentido mais objetivo da coisa. Ela é uma reunião de 66 livros. E aí tem gente que pensa assim, mas todos os livros foram escritos por alguém que conheceu Jesus, conviveu com Jesus? Não. A Bíblia é uma reunião desses 66 livros e eles foram escritos num intervalo de mais ou menos 1.500 anos. Então, ao longo de 1.500 anos, vários livros foram sendo escritos e a reunião desses livros é a Bíblia. A autoria desses 66 livros é atribuída a cerca de 40 autores. E por que é cerca de 40 autores? Porque existem livros dos quais a gente tem segurança da autoria, a gente sabe a autoria, mas tem livros que a gente não sabe. Então é atribuído, acredita-se que é fulano, mas não se tem uma certeza, uma precisão da autoria desses livros. E aí, ela foi escrita basicamente em 3 idiomas: em grego, em hebraico e em aramaico. E aí, apesar de toda essa diferença dos livros, foram escritos em 3 continentes diferentes, por 40 pessoas diferentes, 66 livros diferentes, e apesar disso, eles contam uma única história. Essa é a primeira mágica. Esse é o primeiro milagre da Bíblia. A gente entender que tudo está contando uma única história. E a gente vai falar muito disso hoje. Eu até fiquei pensando, né, quando eu vi essa informação,
Se isso fosse hoje, imagina a gente tentando reunir, gente, uma mesma história hoje, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes. É só coisa de Deus mesmo para fazer dar certo, porque assim, pensa na complexidade. Eu sei que foi ao longo de mais de 1000 anos, mas mesmo assim, gente, eu fico pensando assim, às vezes um ateu, né, uma pessoa que não acredita, como que uma história dura tantos anos, em tantos continentes, em tantas línguas, Com é tanto poder. com tanto poder. E É uma só uma coisa, história muito real mesmo, de quem viveu. ô Aninha, e uma coisa que sempre me chama atenção também, e que a gente até comentou nas últimas lives que a gente falou de princípios, é que a Bíblia não se contradiz. Pelo Uhum. contrário, ela se confirma o tempo todo. E é a coisa mais de explodir a mente quando a gente começa a ler, e aí você pega um livro que está aqui falando uma coisa, e outro livro escrito 400 anos depois, por uma pessoa que nunca soube da existência da primeira, talvez não teve nem acesso, em outra língua, em outra época, em outra cultura, e ali está confirmando a mesma coisa. Então, isso nos atesta de que é um livro sagrado. E a gente vai falar já já por que a gente deve acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque muita gente fala assim, mas não foram homens que escreveram? A gente já vai falar desse aspecto. Antes disso, eu quero só fazer uma diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque eu, quando não sabia nada, achava que era 2 livros que juntou. E como o antigo é antigo, a gente não precisa dele, porque ele é antigo. Não sei nem por que botou lá. Eu também pensava isso. Vou ler o novo. E no fundo, o que é o marco de separação, né, entre o que a gente chama de Antigo e Novo Testamento? O marco é a vinda de Jesus. O Antigo Testamento já eram escrituras sagradas, já eram, entre aspas, uma Bíblia quando Jesus veio. Era a Bíblia dos judeus, Uhum. continua sendo até hoje. A Bíblia do judeu equivale ao nosso Antigo Testamento. Eram as escrituras sagradas que acompanham o povo judeu. Só que lá no Antigo Testamento já era previsto a vinda de um Messias, de um Salvador. O cristianismo, que é a nossa crença, acredita que Jesus é esse Salvador. E essa segunda metade do livro, Novo Testamento, são os relatos que acontecem a partir da vinda de Jesus. Mas como o judeu não considera que o Messias veio ainda, o livro sagrado deles continua sendo a primeira metade da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Porém, para nós, não se tratam de 2 livros separados. Porque Uhum. a gente entender a história inteira sem entender a primeira parte, sem entender de onde ela veio, sem entender o começo e o meio. Porque o Novo Testamento é como se fosse o meio e o fim. Então, como é que a gente vai entender uma história que a gente pulou o começo? Então, apesar do nome ser Antigo e Novo Testamento, um não anula o outro, um não substitui o outro e um não tem sentido sem o outro. O que dá ao Novo Testamento a autoridade de palavra sagrada é o Antigo Testamento. É o que o Novo Testamento confirma, que está escrito lá no Antigo, que faz ele ser considerado um texto sagrado. Então, dito isso, eu quero fazer uma última informação também, que acho que confunde muita gente. Que todo mundo acha que existem vários tipos de Bíblia, porque tem uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica ou protestante. Na verdade, qual que é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante ou evangélica? A diferença é que a Bíblia católica adotou 7 livros a mais no Antigo Testamento. Por que isso aconteceu? Porque houve. Eu vou usar uma palavra que talvez esteja, não é a mais adequada, mas vai dar para entender. Houve um grupo de judeus que era um grupo de judeus que se desprendeu do todo, um grupo que se separou, e esse grupo fez uma tradução no Egito, lá do Antigo Testamento, da Bíblia deles. E na época, esses 6 livros que eles incluíram eram muito populares, e esse grupo
acreditava que eles também faziam parte das Escrituras Sagradas. A Igreja Católica usou este texto como base para a Bíblia Católica, incluindo 6 livros a mais. E os protestantes quiseram ser mais fiéis, entre aspas, ao original judaico e não quiseram incluir esses 6 livros. E, além disso, os protestantes alegam que no Novo Testamento não existe menção a nenhum desses 6 livros. Então, o Novo Testamento não confirmaria esses 6 livros como livros inspirados por Deus. Então, o que os protestantes consideram? Que são livros sobre Deus, que homens escreveram, mas que não foram inspirados. E os católicos acreditam que foram livros inspirados por Deus. O Novo Testamento é idêntico, não tem nada de diferente, é idêntico. Então, muito mais que as diferenças, a semelhança é infinitamente maior. A história é a mesma, a história central é a mesma. Esses 6 livros têm algumas diferenças de doutrinas. As diferenças principais é que nesses 6 livros sugere oração para os mortos, que na doutrina católica é considerada, e também a intercessão dos santos, o que na fé evangélica não é considerado, justamente porque não tem base bíblica para o evangélico. Mas tirando essas 2 diferenças de doutrina, o centro, a história e o teor, 90% do teor é idêntico. Então não são 2 Bíblias, 2 histórias, é uma Bíblia. E existe essa diferença de livros a mais na Bíblia Católica. Se você tiver curiosidade, você pode ler esses livros, entender e chegar à sua conclusão do que você prefere ter como livro base da sua vida, tá? Mas é o que você falou, né, Ju? Assim, muito mais importante do que ficar debatendo as diferenças, e a gente trouxe essas diferenças muito como informação, a gente precisa se ater muito mais às semelhanças, né, do que une o cristianismo mesmo, porque é muito maior o que une o cristianismo do que ficar debatendo, eu acredito em santa, não acredito. Assim, a gente trouxe como informação, né, para que o conteúdo fique mais rico. Mas bora falar. Até para a gente também, Aninha, saber responder quando, Sim. assim, nossa, mas tem mais uma Bíblia? Não tem mais Aham. Bíblia. É isso que eu quis esclarecer, porque Sim. muitas pessoas usam isso como forma de desacreditar a Aham. Bíblia como escritura sagrada. Eu mesma achava, assim, a Bíblia é um monte de livro escolhido por homens para o interesse deles. Tanto é que uma igreja escolheu de um jeito, outra igreja escolheu de outro. Eu pensava dessa forma, sabe? E são livros inspirados por Deus, né? Eu também não tinha esse conhecimento até começar a estudar. Sim. Então, vou só falar os livros que tem a Uhum. Bíblia católica, caso alguém tenha uma Bíblia aí católica e quer olhar na sua Bíblia e entender, tá? Tobias, Judite, Sabedoria, 1 e 2 Macabeus e Eclesiástico Sirácida, tá bom? E tem também, só para eu ficar fiel aqui, nerd à informação, tem alguns livros, por exemplo, o livro de Esther, que tem trechos a mais na Bíblia Católica, mas que não muda o significado. É porque o documento base usado talvez foi em pequenas versões diferentes, tá? E agora a gente vai falar por que a Bíblia é considerada a palavra de Deus. Será que é? Será que foram os homens, igual eu sempre achei, que os homens escolheram os textos que ajudavam eles a dominar as outras pessoas, a ter poder sobre as outras pessoas? Eu sempre achei isso. O primeiro aspecto que a gente precisa ter em mente é que a Bíblia, ao longo dos seus 66 livros, eu vou considerar 66 aqui só para um fim didático, tá? Ao longo dos seus 66 livros, lá aparece mais de 2.000 vezes. Assim diz o Senhor. E ao longo também dos seus 66 livros, ela afirma ser a palavra sagrada e Jesus afirmou
que as escrituras eram a palavra do Senhor. Não sei se vocês lembram, naquela passagem que ele está no deserto e ele é tentado, o próprio diabo usa contra ele uma passagem bíblica. Falando, mas nas 3 tentações o diabo usa a própria palavra para confundi-lo. E Jesus traz as escrituras, que até então era a escritura oficial, mas hoje é o Antigo Testamento. Jesus traz a própria escritura para testificar da sua santidade. Então, da boca de Jesus é confirmado que aqueles livros eram a palavra do Senhor. Mas tirando esse aspecto da fé, né, da crença, a gente tem a unidade impressionante, como eu e Ana já falamos, quando a gente começa a ler várias vezes na minha cabeça, e eu tenho esse lado crítico, assim, de duvidar, às vezes, deixa eu ver se é isso mesmo. Várias vezes eu falava assim, gente, não tem como ser um homem que escreveu isso. Não tem como combinar ao longo de 1.500 anos para isso fazer tanto sentido. Não tem como. Ainda mais que muito do que é escrito no Antigo Testamento foi confirmado e aconteceu no Novo Testamento. Então, assim, gente, e assim, uma diferença absurda de anos separam o Antigo e o Novo Testamento. Então, assim, se não foi inspirado por Deus, querida, por homem é que não foi. Exatamente. A segunda coisa que a gente sempre considera são as provas históricas e arqueológicas. Gente, vocês acham que ao longo de toda a história, quantas pessoas já tentaram investigar se isso era verdade ou não? E até hoje não foi conseguido provar que não são autênticas as escrituras. Pelo contrário, quanto mais se pesquisa, mais se confirma o que está sendo falado ali. Então, a documentação em termos históricos, arqueológicos, da Bíblia é incomparável a qualquer outro documento histórico do mundo. Uma comparação que o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, sempre fala, e que eu gosto, é o seguinte. Ele fala dos filósofos gregos e tal. E aí eu não vou saber com precisão os números, mas ele cita, por exemplo, Aristóteles, Platão, e ele fala, do fulano de tal, sabe quantas cópias existem do manuscrito que se tem como textos atribuídos a esse filósofo? 6. Sabe quantos tem da Bíblia? 6.000. E aí a gente não ousa duvidar dos filósofos, mas a gente ousa duvidar da Bíblia, que tem infinitamente mais documentação do que qualquer outro documento que a gente usa, documento antigo. E é maluco e é um milagre a preservação desse tipo de documento ao longo dos anos. É considerado um milagre. Porque a probabilidade estudada por estatísticos, matemáticos e historiadores desses documentos terem se preservado ao longo de tantos anos, a probabilidade é minúscula. Então, até, amiga, sobre o Rodrigo Silva, para quem não conhece, ele é um super historiador e arqueológico. Então, eu adoro escutar as pregações ou as palestras dele no YouTube. Ele já foi em milhões de podcasts, eu já escutei vários, porque ele traz ele traz a história viva, porque como ele é arqueólogo, outro dia eu estava escutando um podcast que eles acharam uma moeda e foram estudando, e essa moeda, eles têm certeza que é uma moeda que passou pela mão de Jesus. Então, pensa, ele conta da emoção dele, de quando ele teve a constatação, né? E hoje essa moeda está no museu, de pensar, cara, essa moeda passou pelas mãos de Jesus, por onde ela foi encontrada, né? Então, ele traz o embasamento bíblico, mas ele traz as coisas que foram encontradas, né? Então, escutar ele é muito rico para quem quer entender de Bíblia, sabe? Eu super recomendo escutar os podcasts onde ele é convidado. E eu trouxe uma outra informação, Aninha, que eu adorei, sobre os manuscritos do Do Mar Mar Morto. Eu amei também. Tinha ouvido falar, mas eu não sabia com detalhe. O que foram os manuscritos do Mar Morto? Isso é recente, gente. Isso é desse século, há 50 anos atrás. E olha que irônico. Um pastor de ovelhas perdeu uma ovelha.
um pastor de ovelhas perdeu uma ovelha e foi procurar a ovelha. Nisso, o pastor, procurando a ovelha, achou uma caverna. Dentro da caverna tinha um pote de barro com manuscritos de mais de 1000 anos de história, todos fielmente com as escrituras bíblicas, porque até então não se tinha um documento tão antigo. Era sempre cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E ele foi encontrado e ele confirmou que a Bíblia que nós lemos hoje é idêntica à Bíblia que os judeus liam há mais de 1000 anos atrás. E que as diferenças ao longo de tantos anos são de erro de ortografia, vírgula. É isso que é diferente. E é impressionante, gente. Pensa um telefone sem fio ao longo de 1000 anos. Já ia ter chegado outra Que mensagem não se aqui. altera. A gente fala que quem conta um conto aumenta um ponto. Uhum. E não foi aumentado um ponto, nem subtraído. O texto que lemos hoje é fiel e a explicação disso histórica é só milagre. Não existe outra forma disso ter se preservado tanto. E eu amei que era um pastor procurando a ovelha perdida. Não podia ser nada mais simbólico que isso, né? E além disso, além dos historiadores ficarem boquiabertos, a gente tem também os cientistas. Porque existem várias coisas que a ciência não consegue refutar a Bíblia. Inclusive, quando a Bíblia fala lá em Gênesis da ordem de criação do universo, o que foi criado primeiro, gente, aquele texto foi escrito há mais de 1000 anos atrás, com conhecimento científico zero. E a ciência comprova hoje que a ordem de criação dos elementos do universo é exatamente a que está lá na Bíblia. E uma outra coisa, Aninha, incrível, que para mim até então era um mistério, eu achava que Adão e Eva era só um símbolo. Eu não achava que Adão tinha um Adão, tinha uma Eva. Achava que era uma alegoria, Eu sabe? achava que tinha um Adão e uma Eva mesmo. Eu não achava assim, lógico que não. Isso é só um símbolo, entendeu? Uhum. A cobra, achava que não tinha nada disso. Mas aí olha que coisa doida. Eu fiz um teste genético. E aí, esse teste genético, ele tem uma parte lá de procurar os ancestrais. E ele pega o banco de dados de quem já fez teste genético no mundo inteiro e combina esse banco de dados. E sabe o que foi descoberto? Que todas as pessoas que já fizeram teste genético, estão vivas hoje, vieram de uma única mulher. Veio todo E aí mundo de Eva. E ela sabe como que ela chama? E tá lá no teste genético, tem nada a ver com a igreja. Chama Eva mitocondrial. Eles deram esse nome. E aí lá é muito engraçado que fala assim: Mas então veio de Eva, Eva mesmo? a ciência não fala que é Eva, Eva mesmo. Mas Fala é, que é uma só única. pode. Eles falam assim: nós não acreditamos na probabilidade que tenha vindo de uma só mulher, mas até agora o que conseguimos descobrir é que foi de uma. Então eu achei isso, eu fiquei, gente, a Eva no teste genético. Então a ciência não consegue refutar. Isso é uma coisa de explodir a cabeça. É muito legal, né? Não, muito. Muito legal. O terceiro elemento, porque a gente acredita que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, é o cumprimento de profecias. O Antigo Testamento está recheado de profecias, inclusive o Novo, citando acontecimentos futuros. E vários deles aconteceram com precisão e uma precisão absurda. Inclusive, a própria vida e história de Jesus foi toda prevista mais de 500 anos antes que ele nasceria em Belém, que ele seria traído, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo isso está descrito. A Sabrina até falou que lá em Isaías prevê toda a vinda de Jesus. E é mesmo. E é muito lindo quando você começa a ler a Bíblia, gente, sabendo as correspondências, né? O que lá no Antigo Testamento
corresponde a aconteceu aqui no Novo Testamento. Aí você vai entendendo que não tem como não ser mentira, ser trem que homem escreveu, porque é isso, é um intervalo de tempo muito grande para ter tantas combinações maravilhosas e certeiras, sabe? Irmã, Ai, é tão bonito. sempre penso, Aninha, é o seguinte: existem três grandes religiões monoteístas, né, que acreditam em um só Deus no mundo hoje. Três: o judaísmo, o cristianismo, que somos nós cristãs, e o islã. São essas três grandes religiões monoteístas. Uhum. E essas três grandes religiões, o livro sagrado dessas três grandes religiões compartilham os personagens. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Alcorão, eles não atribuem a Jesus esse papel que nós temos de Salvador, mas eles atribuem. Jesus é um profeta para o Islã. E eles têm Maria, eles têm Noé, eles têm a mesma história de Gênesis. Moisés é hiper citado. Então, todas essas histórias são sagradas. E para os judeus também. Então, pensa isso. Para as três maiores religiões monoteístas do mundo, a substância dos textos é muito parecida. Será que, que o mundo inteiro conseguiu combinar isso? Que isso é um combinado de dominação? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Há de se ter valor espiritual nessas escrituras. Porque como é que ao longo de tantos mil anos isso continuou sendo base para a vida de pessoas em tantos países, tantos continentes, textos que as pessoas deram a vida por eles. Então há força espiritual nesses Sim. textos, né? Vamos falar dessa parte do que corresponde a cada um, ao Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento, se as meninas quiserem anotar, porque eu acho que é tão legal essa parte, que são as profecias feitas centenas de anos antes e depois foram cumpridas. Então, se vocês quiserem anotar, por exemplo, lá em Malaquias 5, versículo 2, fala que foi nascido em Belém. Aí vai se cumprir o nascimento de Jesus lá em Mateus 2, versículo 1. Anotem, gente, pra vocês conferirem depois. E são pouquíssimos exemplos, gente. Tem centenas, tá? Tem. Só um parênteses. Vocês já viram que toda Bíblia, no rodapé delas, tem um monte de letrinhas? As letrinhas do rodapé na Bíblia indicam correspondência. Então, toda vez que vocês veem um texto e aí ele tem uma notinha de rodapé, ele está te contando outra parte da Bíblia que confirma aquilo ou fala daquilo. Uhum. E aí, olha que coisa maluca. Você vê, às vezes, uma citação que ela aparece em 4 outros livros, escritos com diferença de centenas de anos. Então, isso que a Ana está falando, vocês podem anotar para vocês consultarem esses exemplos que ela está dando, mas além desses, toda a Bíblia de vocês tem um monte de nota de rodapé que vai ajudar a fazer essa mesma correspondência. Outro exemplo clássico, né? Lá em Zacarias 11, versículo 12, que fala que foi traído por 30 moedas, será traído por 30 moedas. Aí é cumprido em Judas, lá em Mateus. Lá em Mateus 26, capítulo 15, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então, assim, é quando a gente começa a ver essas correspondências, a gente fica doida. Tem uma outra também que é super. A gente escolheu aqui, né, três muito famosas, assim, para vocês entenderem. Lá em Oséias 6, versículo 2, fala da ressurreição no terceiro dia. E aí, lá em Lucas 24,7, fala da ressurreição de Jesus no terceiro dia. Então, assim, gente, especialmente falando do nascimento, da morte, da ressurreição de Jesus, tem muitas profecias que foram realizadas. Então, assim, eu acho muito mágico. Essa parte da correspondência, para mim, assim, é o que Existe mais me uma encanta. outra profecia, Aninha, falando que o Mar Morto voltaria a ter vida. E isso está acontecendo. E lá era considerado impossível, porque a água é Aham. extremamente salgada e nenhuma forma de vida sobrevive lá. E se vocês pesquisarem aí no Google, a gente está vivendo o cumprimento dessa profecia, porque estão aparecendo as primeiras formas de vida no Mar Morto. Então, nem todas as profecias foram cumpridas. Pelo contrário, tem um monte de profecias que ainda
vão acontecer, e a nossa crença é que todas vão acontecer porque são a palavra de Deus, como várias já aconteceram, né? E uma outra coisa importante sobre por que a gente dá tanto crédito à Bíblia e como que o povo judeu lida com isso é a postura dos discípulos quando Jesus os chama para segui-lo. O que prova que esses discípulos tinham muita intimidade com o primeiro, com as escrituras? Eles largaram tudo que eles estavam fazendo e seguiram Jesus na hora. Aí, se eles não tivessem conhecimento e não acreditassem que viria um Messias, a pessoa ia largar o emprego dela, a mulher dela, a casa dela, ia seguir um homem que ela nunca viu na vida? Por que Pedro largou tudo? Por que os outros largaram o barco, largaram tudo, largou a profissão, largou tudo? Porque eles tinham pleno conhecimento das escrituras, onde havia uma profecia de que viria um Messias. E eles esperavam aquele Messias, eles davam a vida esperando aquele Messias. Então, quando Jesus apareceu, Jesus foi um cumprimento profético das escrituras. E os judeus reverenciam tanto as escrituras que quando o judeu faz 12 anos, ele já decorou o Primeiro Testamento inteiro. Eles têm muita intimidade com as escrituras. Então, é algo que eu acho que a gente precisa aprender com eles. Viver baseada nas escrituras, passar para as nossas gerações a importância disso, né? Então, é por isso que quando a gente às vezes vê assim, gente, mas por que o povo largou tudo e foi atrás dele? O povo largou tudo e foi atrás deles porque eles tinham profundo conhecimento das escrituras, né? Gente, vocês estão curtindo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Essas informações que a gente está trazendo, está sendo novidade para vocês? Comenta aqui. Porque quando fica sem comentário, fica assim, gente, cadê o povo? Será que o povo está entendendo? Então, o povo está notando? Porque eu fico apaixonada com esses temas. Mas conta aí vocês. Vamos continuando, amiga. Por último, o quarto motivo pelo qual a gente acredita que é de fato a palavra de Deus é a transformação de vidas e testemunhos ao longo de tantos séculos e séculos e séculos e séculos. Como é que pode, gente, um negócio arrastar tanta gente, mudar tantas vidas, fazer tantas pessoas se entregarem, se é algo que não tiver valor espiritual? Então, muito além da parte histórica, muito além da parte das profecias e dessa colcha de retalhos que tem uma unidade perfeita, a transformação na vida das pessoas é o que mais atesta que aquilo ali é a palavra de Deus. Quando a gente começa a buscar a Bíblia e começa a ouvir ela falar com a gente, e começa a ver que ela é resposta, e começa a ver que dentro de uma única frase se abre um universo, a gente fala, realmente isso aqui não tem como um homem ter escrito isso. Não tem como. É muito profundo, tem muitas camadas aqui para ter saído de um intelecto humano. E agora, vamos passar para uma segunda parte, para a gente poder contar um pouquinho dessa grande narrativa que esses 66 livros formam juntos. E entendendo essa grande história, vai ficar muito mais fácil a gente entender as histórias menores. Tô correndo, Aninha? Não, tá tudo bem? Não, tá ótimo, tá dando super para entender. O que é legal a gente entender? Primeiro, que a Bíblia é uma grande narrativa através da reunião desses livros e que dentro desses livros a gente tem diferentes gêneros literários. O que é gêneros literários? Não é nada difícil, não. É porque tem vários tipos de texto. E se a gente entende qual tipo de texto eu estou lendo, fica muito mais fácil eu entender aquele texto. Então, por exemplo, o que são esses gêneros literários? Dentro da Bíblia eu tenho narrativas, que são textos que vão contar histórias. Eu tenho cartas, e aí eu tenho que entender, isso é uma carta, foi escrito de uma pessoa para outra pessoa com um motivo. Dentro da Bíblia a gente tem livros que são leis. Então, por exemplo, a gente não tem a Constituição do Brasil? Lá dentro da Bíblia, a gente tem livros que são leis, como se fosse, entre aspas, uma Constituição. Se eu abro aquilo ali sem entender que tipo de escrita é aquela, eu não vou entender nada.
A gente tem poesias, livros que são poéticos, escritos em verso. Então é completamente diferente, gente. A gente lê a Constituição do Brasil, uma poesia. Se a gente não tem noção de que cada livro tem um gênero, tá bom, agora eu vou ler um livro poético. Como é que é uma poesia? Poesia é uma linguagem figurada, ela se preocupa com a beleza, eu tenho que ler o que está por trás das linhas. É assim que a gente lê uma poesia. Ah, não, agora eu vou ler um texto que vai me descrever uma batalha. É uma narrativa histórica. Então, cada livro e cada texto tem o seu gênero, tá? E E a tem gente os evangelhos, né, amiga, que contam a história de Jesus. E é muito engraçado que antes de eu ter conhecimento de Bíblia, eu achava que a Bíblia, tudo na Bíblia era evangelho. Tudo era evangelho. Tipo assim, a escritura era o evangelho, entendeu? E depois que eu fui saber que não, que os evangelhos é a parte da Bíblia que conta a história de Jesus. E, inclusive, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelos evangelhos, porque eu queria muito ser amiga de Jesus, saber quem era Jesus e através disso é que foi me dando ânimo para ler as outras coisas, sabe? Mas eu acho que todo mundo pensa isso às vezes. Que tudo é evangelho, né? Sei lá, acho que tem gente que nem pensa. É um negócio tão confuso, né? É, Porque talvez a pessoa pegou a Bíblia dela, abriu lá nesse livro que era o livro da lei, por exemplo. Pensa. Esperando ouvir um conselho para a própria vida. Ela abriu num livro da lei e leu 3 coisas de uma Constituição. Ela não entendeu nada. Não tem como entender mesmo, né? E além de ter gêneros diferentes, a gente pode classificar essa grande história presente na Bíblia em 5 capítulos ou 5 atos. Para que a gente divide em 5 capítulos? Para ficar mais fácil a compreensão. uhum. Só te pedindo que Cacai vai viajar. Para ficar mais fácil a compreensão. Então vamos pensar na Bíblia. Eu quero fazer esse passeio na Bíblia do começo ao fim, tá? Para a gente entender essa grande história presente. Então, o primeiro ato dessa grande história, vamos pensar numa peça de teatro. O primeiro ato é a criação, tá? Então, o mundo é criado. O mundo é criado, é um mundo perfeito, a relação, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A relação de Deus com o homem é perfeita. Então, o primeiro relato, o primeiro ato desse filme, dessa peça, é a criação. Isso está lá em Gênesis. E o tipo de texto é uma narrativa. Então, tem uma narrativa de como é que o universo e o homem foi criado. Esse é o primeiro ato, lá em Gênesis. O segundo ato é o que a gente chama de queda, que é a entrada do pecado no mundo. Então a gente vai ter aquela história, né, da Eva, da árvore, da serpente, isso tudo é essa segunda parte, que é onde ocorre a separação do homem do Criador. Então é a queda, é a história da queda. Isso também está lá em Gênesis, nesse formato de narrativa. E aí o terceiro ato, então a gente teve a separação do homem de Deus, né? A gente teve essa criação foi corrompida. E aí o terceiro ato conta toda a história do povo judeu e Deus trabalhando para que esse povo pudesse se arrepender. Deus trabalhando na formação desse povo e no arrependimento desse povo. Então, vou só fazer uma pausa aqui para a gente poder entender melhor e recapitular. E essa parte é muito linda. Quem que. Primeiro, assim, quem que escreveu isso? Os primeiros 5 livros, e Gênesis, inclusive, são atribuídos a Moisés. É chamado de Pentateuco, os primeiros 5 livros. O Moisés não estava presente quando o mundo foi criado, não. Moisés está lá na frente na história. Mas até então, a história era passada, contada, de geração em geração. E essa foi a primeira vez que Deus ordenou que isso fosse escrito. Então, Moisés escreveu esses primeiros livros e aí, o que acontece? O homem está separado de Deus, está uma bagunça, um pecado danado, e Deus dita para Moisés leis para organizar esse povo. E para que o povo pudesse, de alguma forma,
ter a lei para orientá-lo a como não andar no pecado. Então Moisés escreve todos esses primeiros livros e escreve a lei. E um dos livros, nos livros de Moisés, a gente vai ter todas essas leis. Então, quando geralmente a gente começa a ler a Bíblia, lê Gênesis, e aí vai chegando ali na parte que começa a falar da lei, a gente agarra a leitura. Porque a gente não entende o tipo de texto que a gente está lendo, o contexto que a gente está lendo. Então, essa época, o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus para ser o povo restaurado, o povo que vai reconquistar aquele estado perfeito da criação, todos os livros seguintes são a história desse povo. E aí, esse é o terceiro ato, né? Que é a formação do povo judeu e a sua condução ao arrependimento. Ô, amiga, só fala rapidinho a formação de Israel, porque era uma coisa que eu tinha tanta dúvida. Eu ficava assim, gente, mas por que que fala que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sabe, essas coisas, e tem essa. É bem aí que começa a formação de Israel, né? Isaac, Jacó, as 12 tribos. Sim, nessa parte da história, né? Deus começa o plano dele de redenção, de salvação, de restauração ao plano original. E Abraão, por que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão foi o escolhido, digamos assim, para ser todos os descendentes de Abraão formaram o povo de Israel. São os filhos de Abraão que formam o povo de Israel. E desse povo é formada a nação de Israel, é formado o povo judeu, né? E desse povo nasceu Jesus, que é o Messias. Então, esse povo foi o povo escolhido para ser o povo de Deus. O que você quer que eu fale especificamente, Não, Aline? era isso. E mais uma profecia, né? Porque lá atrás, no Antigo Testamento, fala que Jesus viria da, da, da tribo de Judá, né? Da tribo de Davi. Seria descendente de Davi. E aí lá na frente, assim, eu não entendia também, gente, uma coisa. Quando você começa a ler a Bíblia, todos os livros começam dando a genealogia das pessoas. Fulano que é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Eu falava, gente, mas pra que isso? Depois, lá na frente, que eu fui entender, porque é assim que eles iam fazendo a árvore genealógica para saber de onde viria o Messias. E aí se comprova, né, que Jesus vem da tribo de Israel, né? Vem de Davi. É Da, muito massa isso. de Davi. E aí, nesse terceiro ato, né, digamos assim, ele é enorme. Tudo isso acontece. É formado esse povo de Israel. Esse povo, e aí a gente tem a história ali de José do Egito, que ele virou José do Egito, porque ele foi vendido, ele foi levado como escravo, foi para o Egito, depois ele se torna um governador no Egito, José, mas ele era judeu. E aí se tornou um governador no Egito. E aí houve uma grande fome em Israel e esse povo vai buscar ajuda no Egito. Não vou entrar em detalhes da história, mas só porque a gente não entende. Uhum. Israel foi escravizado no Egito. Então o povo vai para o Egito buscar alimento. Nessa época, José era o governador e ele ajuda essas pessoas, mas depois disso assumem outros líderes que resolvem escravizar o povo judeu. E o povo judeu fica escravo no Egito por mais de 400 anos. Então Moisés só vem 400 anos depois, porque ele foi escolhido para libertar o povo judeu do Egito. E é aí que vem a lei, é só aí que ele escreve esses livros, né? E é aí que esse povo sai do Egito, tem aquele episódio que o mar se abre, o mar morto se abre, e só aí que eles saem do Egito e vão a caminho da terra prometida, que é a terra onde hoje é, né, Israel. E aí todos esses livros que vêm nesse pedaço, que o final de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Êxodo conta a história do povo saindo do Egito. Uhum. Todos esses livros vão falar da história do povo judeu. Então, a gente tem nesse terceiro ato
a gente tem outros livros históricos que vão contar como que esse povo também, depois que foi para a Terra Prometida, as batalhas, como que esse povo se organizou, porque eles foram governados primeiro por juízes, por isso que o livro se chama Juízes. Depois a gente tem o profeta Samuel, que foi também um líder desse povo, e aí eles começaram a sentir a necessidade de ter um rei. O profeta Samuel, ele vai ungir o rei Saul, e depois vai vir o rei Davi. Esses são pontos altos aí dessa parte dessa história. Quem viu a série da Casa de Davi tem mais uma clareza, quem já leu os livros também. Então, tudo isso está nessa terceira parte da história, que é a formação do povo e o tempo todo Deus chamando esse povo, moldando esse povo e chamando esse povo ao arrependimento. Depois, a gente tem vários livros dos profetas. E aí, os livros têm os nomes dos profetas. Isaías, Malaquias, Elias, Eliseu, tem os profetas todos. Todos esses profetas eram encarregados de trazer a palavra de Deus para o povo de Deus. Então, eram pessoas que tinham um acesso espiritual diferente e eles davam orientação ao povo. Então, todos esses livros são livros de profecias. E a gente precisa ler com esse entendimento, porque eram esses profetas que orientavam os reis nas batalhas, orientavam o povo sobre como agir. Então, quando a gente lê, entendendo, tá, agora eu estou lendo um livro de um profeta, tá cheio de profecias, eu vou entender que às vezes ele vai falar de uma coisa que vai acontecer lá na frente, às vezes a linguagem que é usada é uma linguagem profética. Assim, a analogia é como se a gente tivesse assim, ó, tem livro infantil, tem livro de fantasia, tem livro de ficção científica, tem temas diferentes de livro. E cada um que você lê, você vai entender de uma forma e vai entender que está falando para um público diferente. Os livros na Bíblia são da mesma forma. E se você não entende, por exemplo, eu achava a parte de cânticos, né? Eu ficava lendo e falava, gente, mas que coisa esquisita. Até entender o que que era. Eram poesias que Davi escrevia para louvar a Deus, para adorar a Deus. Mas antes eu achava o negócio mais sem pé nem cabeça. Sabe, quando você lê provérbios, provérbios são vários conselhos práticos para a vida, né? Provérbios é quase que um guia prático de como viver bem sobre as leis de Deus. Já tem, aí tem as cartas de Paulo, que Paulo enviava, né, para os romanos e tal, explicando, dando Vamos, direcionamento. vamos chegar lá, Nick. Aí, esse está no próximo Ai, capítulo. desculpa. Mas era só para explicar, assim, né, para entender por que que tem cada tipo de livro, né, para entender melhor. Mas pode ir, amiga. Não, e aí você tocou no próximo conjunto de livros, que são esses livros de poesia. Eles são chamados livros poéticos e de sabedoria. E aí, nesse grupo, tem o livro de Jó, o livro de Salmos, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos. Todos esses livros, de fato, quando a gente vai abrir querendo ler uma história ou querendo ler um conselho, talvez a gente não vai entender nada. Porque a gente está lendo. Pensa a pessoa abrir um livro cheio de letra de música e querer entender uma história. Não tem, porque são Não tem. letras de música separadas. Então, eu gosto desses exemplos e a gente pensar, principalmente também a pessoa abrindo a Constituição do Brasil. Abriu a Constituição, vai entender alguma coisa sem saber que se trata disso? Não vai. Então, esses livros, a gente tem todos esses gêneros nessa porção grande da Bíblia, contando a história do povo e anunciando que um Messias viria salvar, tá? Então, esses são os livros que a gente tem. A gente considera de Josué a Esther, são narrativas históricas. Os poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e tem os livros dos profetas de Isaías a Malaquias, tá? Esses são os grupões que tem dentro dessa parte, que formam o Antigo Testamento. Aí agora a gente vai para a quarta parte dessa grande história, que é a vinda de Jesus. E aí começa o Novo Testamento. Então, com 4 livros, que são os 4 evangelhos que a gente considera como se fossem biografias. É outro tipo de gênero literário. Então, a gente tem 4 biografias, 2 delas escritas por pessoas que caminharam com Jesus
E duas escritas, as que foram escritas por Marcos e por Lucas, eles não caminharam diretamente com Jesus. Essa é uma outra dúvida que as pessoas Uhum, têm. No entanto, o que é legal da gente saber? Marcos foi um grande companheiro de jornada de Pedro. Ele andou o tempo todo com Pedro, fez as viagens com Pedro para fundar a igreja primitiva. Então, o que se acredita? Se acredita que, na verdade, o livro de Marcos é um evangelho de Pedro. E que Pedro talvez não teria tanto, não tinha tanto letramento, tanta cultura para escrever, e foi ditando para Marcos, porque é um livro que é muito objetivo, é o livro que tem mais ação, então e muito rico, então se acredita que essa foi a fonte. E o livro de Lucas, Lucas conviveu com Paulo, mas Lucas uhum. era um médico extremamente culto e ele fez um trabalho jornalístico. Ele ouviu dezenas de testemunhas oculares que tiveram com Jesus e para poder fazer o relato dele, é considerado riquíssimo em detalhes também, Lucas. Então a gente tem os 4 evangelhos. Depois disso, a gente tem o livro de Atos. E o livro de Atos, ele é a sequência dos evangelhos, porque ele conta exatamente o que aconteceu depois da vida de Jesus. Então, Jesus foi embora e o que aconteceu? Isso está lá no livro de Atos, que é a vinda do Espírito Santo. O livro de Atos também é atribuído a Lucas. Uhum. Eu tô lendo Atos. E é um livro maravilhoso, né? Atos. É, porque é cheio de milagres, é cheio de esperança, e a gente vê que não só o povo de Israel é o povo eleito, como todos nós fomos convidados a participar, né, da reconciliação com o Senhor. E Todos aí somos depois chamados, né? Que é o nosso todos tema da nossa fomos. última live sobre chamado. Exatamente. E aí, depois, os evangelhos, que é sobre Jesus, é como seria essa quarta parte, tá? A vinda de Jesus é a quarta parte. E a quinta parte, que fecha a história, é o desfecho da história. Então, o desfecho inclui o livro de Atos, que é depois, né, que Jesus partiu o livro de Atos, as cartas. E aí, a maioria das cartas é de Paulo, mas tem outras cartas de outros autores também. E as cartas são cartas às igrejas, às primeiras igrejas, e elas são extremamente ricas. Porque Paulo foi esse autor que mais ensinou o cristão a como aplicar de fato os evangelhos, a conduta, orientou a igreja, esclareceu sobre salvação, esclareceu sobre vida eterna, esclareceu sobre o fruto do Espírito, esclareceu Uhum. sobre a relação com o Espírito Santo. Então, as cartas de Paulo são instruções, foram Eu- escritas. A gente tem que, quando a gente lê isso, a gente tem que entender que ele está escrevendo para uma igreja, para um lugar, para uma época. E tem até uma passagem, Aninha, que na época eu fiquei meio revoltada, que ele falava que as mulheres não podiam fazer perguntas no culto, que as mulheres tinham que ter um papel menor e tal. E aí depois eu fui entender que aquilo ali tinha um contexto específico. A cidade específica que estava aquela igreja era uma cidade onde as mulheres tinha muita prostituição, tinha adoração a outros deuses. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas o que eu quero dizer? Quando tudo que a gente pega contexto Isso. e entende de quem foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, as coisas começam a fazer mais sentido. Se eu estou lendo tudo achando que é para mim, realmente eu não vou entender, né? A gente pode até fazer uma analogia, Ju, com quando a gente vê corte de podcast hoje na rede social. Às vezes a pessoa pega um trecho de uma coisa que a pessoa falou e bota maldade naquilo, aquilo viraliza, sendo que se você vê o contexto todo do podcast, a pessoa estava querendo dizer outra coisa. E é a mesma coisa, né? Inclusive sobre Paulo, tem já li muitas, e assisti muitas pregações que falam que sobre conduta, né, a segunda pessoa depois de Jesus que a gente deveria aprender com as condutas e o caráter é Paulo, pelo que ele deixa, pelo que ele ensina, pelo tanto que ele evangelizou, né, o tanto que ele levou a palavra. E aí conhecendo mais sobre Paulo, realmente é muito
É muito maravilhoso ver tudo que ele deixou, tudo que ele fez, né? Todo o trabalho dele, toda a entrega. Sim. E depois que eu comecei a ler com outros olhos e parei de ler picado, eu pensei assim: ele escreveu uma carta, tá bom, eu vou ler a carta. Quando eu li a carta inteira também, escolhi uma carta para ler, aquela carta inteira, me deu outra percepção de começo, meio e fim do que ele estava falando. Então, as cartas são muito ricas. E para fechar, depois das cartas de Paulo, o que vem na Bíblia? Vem o Apocalipse, que é um livro do gênero de profecias. Nem sei se profecias pode ser chamado um gênero, Não. vocês entenderam. O tema ali é profecias. É um livro profético, o livro de Apocalipse que fecha a Bíblia. E ele está contando como será a volta de Jesus, a nova terra restaurada, o juízo final, tudo isso está ali de forma profética. Então, como é que a gente pode ler um livro e muita gente pula Apocalipse, não lê, não sabe essa parte e não lê o final da história? Fica incompleto. Eu frequentei, sei lá, missa a vida inteira, daquele jeito meio esquisito. Eu não sabia que Jesus ia voltar, assim, não achava, não levava isso como algo, como centro da nossa fé, sabe? E a história inteira acontece para chegar no Apocalipse, para te contar assim, ele vai voltar. Ele vai voltar, estamos aqui esperando por ele. Como o Eu, povo de Deus esperava o Messias e Paulo e Pedro pôde largar tudo para segui-lo, se a gente não tiver atento e se a gente não tiver domínio das escrituras, será que a gente vai largar tudo para segui-lo quando ele voltar? Né? eu acho tão bonitinha minha avó, ela tem 94 anos. E às vezes, quando ela fica doente, alguma coisa assim, né? Às vezes a gente acha que ela vai morrer. Aí eu vou conversar com ela e falo assim: não, minha filha, eu tô esperando a volta de Cristo. E ela fala assim com uma convicção, eu acho tão bonitinha. Ela, não, tô esperando a volta de Cristo. Eu acho bonitinho demais. Aninha, a gente vai dividir essa live, meninas, em duas partes, tá? Porque é muita coisa. E na segunda parte, semana que vem, a gente vai falar como que a gente vai fazer isso tudo que a gente está falando aqui, melhorar essa nossa leitura na Na prática. prática. E a gente vai falar também como começar um plano, sabe? Uma rota para a gente começar. Mas para a gente poder fechar o raciocínio aqui de hoje, eu queria trazer uma última coisa que para mim é a coisa mais linda e deslumbrante que existe na Bíblia, que é uma coisa que tem um nome talvez pareça complicado, mas não é, que é a metanarrativa. O que é metanarrativa? Metanarrativa é quando uma história faz referência a outra dentro dela. E o que acontece na Bíblia inteira? Todas as histórias, Uhum. todas, dos 66 livros ou dos 73, todas as histórias fazem referência de alguma forma a Jesus. Isso é muito lindo. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente poder ver como que as histórias estão elas estão contando a história de alguém, mas paralelamente elas sempre estão apontando para Jesus. Então lá na história de Davi, Davi foi, ele era considerado, né, assim, o mais fraco, o menos indicado para poder assumir um cargo de rei. E ele era um pastor de ovelhas. Então ele era alguém que liderava ovelhas e ovelhas são, né, assim, frágeis, precisam de um líder. Então isso já aponta a figura de Jesus, né? Ele era um pastor de ovelhas. E ele enfrenta um gigante com uma força inimaginável e que aquele povo, o povo dele, jamais teria chance contra o outro exército, se não fosse ele. E isso também remete a Jesus. Jesus é o nosso Davi que veio vencer a morte e o pecado, que é o Golias, alegoricamente. Só uma pausa, gente. Quem quiser saber mais sobre o que a gente tem para aprender com a história de Davi, a gente já fez uma live super legal. Eu não vou lembrar o título, mas é uma live que fala sobre coragem. Depois vocês vão lá no Fala Instagram do sobre o Amigas de sonho, Oração, é sobre o dos sonho. sonhos. Depois vocês vão lá no Amigas de Oração, no Instagram, é uma das primeiras lives que tem lá.
Depois a gente pode mostrar para vocês também. Inclusive, Júlio, só aproveitar para dar um recado. Meninas, a gente precisa bater 1.000 seguidores no Instagram do Amigas de Oração. É @grupo Amigas de Oração. Por quê? A gente ia hoje começar a fazer a live de lá, para a gente poder crescer o perfil, crescer esse projeto. Só que o Instagram só permite fazer live a partir de 1.000 seguidores. Então, vocês precisam ajudar a gente a bater 1.000 seguidores. Encaminha para as amigas que são cristãs, que vão gostar desse tema, para que a gente comece a fazer as lives de lá e a gente consiga crescer esse projeto para alcançar mais vidas para Deus. Isso Combinado? mesmo. Mas estava falando de Davi, amiga, Tá bom, desculpa. Davi, então várias coisas na história de Davi apontam para Jesus. Ele é ungido, um rei, e salva aquelas pessoas que rejeitaram ele. Qualquer semelhança com a história de Jesus não é mera. É. A gente tem a história de José do Egito. Ele foi traído pelos próprios irmãos, foi humilhado, foi rejeitado, foi preso e depois se tornou governador. E depois que ele se torna governador, aqueles que o humilharam e o rejeitaram foram lá pedir ajuda. E o que ele fez? Perdoou. Qualquer semelhança com a história de Jesus não é mera coincidência. A gente tem a história de Esther, a rainha Esther. Esther, ela era do povo judeu, se casou com um rei persa, e enquanto rainha, houve uma perseguição ao povo judeu. E ela arriscou o próprio trono de rainha, intercedendo pelo povo judeu, sabendo que ela poderia morrer. Mas ela falou: se preciso for, eu vou morrer pelo meu povo. Qualquer semelhança também não é mera coincidência. A gente tem a história de Noé. Noé foi um homem justo, um único homem justo achado no meio daquele povo corrompido. Um único homem justo. E esse único homem justo construiu uma arca. E só dentro dessa arca haveria salvação. Então é só aquele caminho, só há um caminho, só há uma porta, que é a arca. E aí há uma destruição do mundo. Como é anunciado que haverá uma destruição do mundo, como nós conhecemos hoje. E foi feito um novo mundo, como lá no Apocalipse fala que será feito um novo mundo, restaurado. Foi isso que aconteceu lá em Noé. E olha que coisa mais linda. Quando Noé, ele tá lá, o mundo tá no dilúvio, ele solta uma pomba algumas vezes para a pomba procurar a terra firme. E aí, quando a pomba retorna, ela retorna com um ramo de oliveira no bico. E a oliveira representa o azeite. E o azeite é a unção. Unção do quê? De um rei. São simbologias. Então, isso aponta que a salvação, a terra firme, estaria onde? Na unção de um rei, que é a unção de Jesus. E por último, a última meta narrativa que eu quero trazer, todas as histórias têm, gente, alguma meta narrativa. É a história de Abraão, que a gente falou aqui, é o pai da fé, né? Ele foi o escolhido para ser o pai de todos nós, digamos assim, é da linhagem dele que todos nós somos. Ele não tinha filhos, e aí Deus fez uma promessa de dar um filho a ele. Ele teve o filho dele, Isaac, na sua velhice. Era um filho amado por ele, assim, de uma forma alucinante. Só que Deus pede a ele, num determinado momento, o sacrifício desse filho, para que esse filho não se tornasse o ídolo dele, para que o Deus dele continuasse sendo Deus. Então Deus testou a fé dele e obedientemente ele oferece o seu único filho em sacrifício. Como Deus ofereceu o seu único filho em sacrifício. Então, quando a gente vê a história de Abraão sacrificando Isaac, a gente morre de dó. Mas a gente não consegue pensar na dor de Deus oferecendo o seu único filho, e ele já estava anunciando isso, que ele faria isso, né? E aí Deus poupa a vida de Isaac, mas a simbologia é exatamente a mesma, exatamente da forma que foi com Jesus. Então, todas as histórias, de alguma forma apontam para Jesus. E isso é muito, 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 muito maravilhoso e nos faz ter certeza de que não é algo escrito por homens, porque não tem jeito de E ser. faz a gente ter certeza de que a Bíblia não foi feita para nos confundir, porque muita gente fala isso, né? Mas muito pelo contrário, a Bíblia foi escrita para nos transformar.
Eu sei que é confuso no início, quando a gente começa a ler, né? A gente fica achando tudo difícil, parece que está em outro idioma, mas quando a gente aprofunda, como a Ju falou lá no início, né? Aquilo que a gente aprecia, aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente não consegue apreciar. Então, quando a gente começa a ter conhecimento, você começa a apreciar e você começa a ler cada vez mais. Eu, por exemplo, quando eu leio o Antigo Testamento, gente, eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento, porque para mim é tipo guerras, Game of Thrones, parece, sabe, grandes guerras. Eu acho muito legal ler. E quanto mais a gente aprofunda, mais a gente se apaixona pela história, né? Aqui, eu acho que eu quero falar uma última coisa para ficar marcado na live de hoje e separar o assunto da próxima. Posso? Vou ser breve. Olha, Última coisa importantíssima para ajudar a gente a entender a Bíblia. A gente precisa entender o contexto do que a gente está lendo, o contexto histórico, porque aquilo ali foi escrito numa determinada época, num determinado contexto cultural e histórico, e se a gente recorta isso, a gente não vai conseguir entender. Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que se chama internet, ChatGPT, e a gente pode consultar essas ferramentas para falar assim: me fala o contexto histórico que isso aqui foi falado, culturalmente, o que isso significava na época? Não estou falando, gente, para ninguém ler a Bíblia através do ChatGPT, tá bom? Não tô pelo falando. amor de Deus. Eu estou falando que a gente pode usar essas ferramentas. E aí eu quero dar um exemplo de como que isso muda e enriquece a nossa interpretação, tá? Na live passada, se não me engano, eu falei muito uma frase que Jesus falou que é: vocês são o sal da terra, lembra? E aí, olha só como é que muda a interpretação. Enriquece ela. O que eu interpretei? Eu fiquei meditando. O que é ser o sal da terra? E aí eu até falei com vocês. Falei, gente, pensa uma coisa sem sal. É uma coisa que não tem gosto, é uma coisa que não é marcante, é uma coisa que é morta. Foi isso que ele quis dizer. E sim, eu acho que ele quis dizer isso. Mas aí eu fiz esse exercício. Fui lá no chat GPT e falei assim: me dá o contexto cultural e histórico, por que é que Jesus usou o exemplo do sal? E olha o que eu aprendi. Na época, o sal era valiosíssimo. Não é hoje, que é um item baratíssimo de supermercado. Uhum. O sal tinha um valor de mercado, era algo precioso. Então, quando ele estava falando, vocês são o sal da terra, primeira coisa que ele estava falando, vocês são preciosos. Segunda coisa que ele estava falando, não tinha geladeira naquela época. Então, o sal era usado para conservar os alimentos e não deixar o alimento apodrecer. Então, o que ele estava falando para o povo cristão? Vocês têm o papel de não deixar essa terra apodrecer. Não deixar o seu irmão apodrecer. Não deixar a humanidade apodrecer. São vocês que conservam isso aqui saudável, cheio de vida. São vocês que tiram a podridão do mundo. Gente, olha isso. Olha o tanto que é muito mais profundo. E a terceira coisa é que naquela época o sal fazia parte das ofertas que eram levadas ao altar, de tão precioso. Então dizia-se que era uma oferta agradável a Deus, o sal. Então eles também estavam dizendo que a gente sendo sal, a gente era uma oferta agradável a Deus. Então olha como que entender contexto cultural, entender o valor do sal naquela sociedade, naquela época, muda a compreensão do que foi dito. Então, tudo que a gente lê, a gente pode fazer esse para casa de pesquisar, porque vai ficar muito, 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 muito mais rica a nossa interpretação. E hoje nós temos ferramentas para isso. Imagina, gente, há 50 anos atrás, para a pessoa entender isso, ela tinha que passar o dia na biblioteca. E a gente, com Uhum. 30 segundos, olha que bênção, né? Que a gente pode ter hoje nas nossas mãos. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor para que a gente possa se deslumbrar mais ainda. Porque depois que eu entendi essa questão do sal, fiquei mais apaixonada ainda com a palavra, né? Não, é muito legal, assim, a gente usar a tecnologia ao nosso favor, né, amiga? Igual, até quando eu estava criando a coleção cristã, Deus me mandava uma coisa assim que era para eu falar na coleção. E eu não sabia onde estava isso na Bíblia. Então eu ia no chat e perguntava, chat, eu quero falar isso, isso e isso. Deus me pede para falar isso, isso e isso. Onde eu acho isso na Bíblia? Aí ele me dava todos as passagens, eu ia lá e ia constar e ia estudar.
Então, se a gente não pode usar como se fosse Deus, como se fosse um terapeuta, né? Que o povo tá usando o ChatGPT como terapeuta, pedindo conselhos, não sei o que, é muito engraçado. Mas se a gente usar dessa forma, né, como um auxiliar do nosso estudo, gente, maravilhoso. Que venham boas tecnologias para nos ajudar, né? Com certeza. Bom, então, por hoje é só isso tudo. Eu espero, não tô vendo os comentários, mas eu queria muito que vocês falassem se ajudou, se clareou. E a próxima live a gente vai falar só da parte prática, tá? E eu queria saber se tiver alguma grande dúvida. Amanhã o grupo vai estar aberto. Vocês mandem lá pra gente, que a gente vai dar o nosso melhor para poder responder na próxima live, né, Aninha? A gente quis dividir em duas, né, para não ficar muito confuso. Então, o que que essa live foi? O contexto histórico, para vocês entenderem como que a Bíblia é dividida, de que fala cada livro. E o próximo, na próxima sexta, a gente vai dar o contexto prático, conselhos práticos, na verdade, de como você começar, por onde começar, para você realmente ter consistência. Porque não adianta nada também ler um dia, a gente ficar 3 meses sem ler. Lembra que naquela live do fruto do Espírito a gente falou que uma das coisas para a gente manter o fruto, para a gente crescer o fruto, é estar em Cristo. Então, a gente quis fazer essa live justamente para vocês permanecerem em Cristo. Por isso que a da semana que vem vai ser tão importante para você entender como manter essa leitura de forma constante. Que eu sei que não é todo mundo que consegue ainda, né? Mas aqui, amiga, tá todo mundo falando lindo da live. Meninas, vocês são usadas por Deus para transmitir a palavra. Foi incrível, esclareceu muita coisa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém, 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 meninas. Bom, que bom. Então vamos orar, Vamos, amiga. encerrar? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse momento juntas. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento para que todas as vezes que a gente for buscar a sua palavra, a gente possa ter reverência pela sua palavra, Senhor. Que a gente saiba, Pai, que somos nós que devemos servir a sua palavra, Pai. Eu não tenho que usar a sua palavra para me servir, sou eu que devo me moldar a ela, sou eu que devo servir a ela, Senhor. Nos ajuda, Pai, a segurar as suas palavras em nossa mão, como quem segura o mais precioso tesouro desse mundo, Senhor. Abençoa cada mulher que está aqui conosco, Pai. Dê a ela sede de Ti, fome de Ti, Pai. Fome da Tua palavra. Revele, Pai, para nós, além do texto. Que o Seu Espírito Santo, Pai, possa falar conosco através de cada palavra que está na Bíblia, Pai. Muito obrigada pelo nosso encontro de hoje. Que o Senhor abençoe o dia de hoje, o final de semana de cada uma que está aqui, as famílias, Pai. E que o Senhor esteja presente em cada lar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que lindo. Meninas, então até semana que vem com uma live mais prática de conselhos para você poder ler a sua Bíblia, ter constância. Esperamos vocês. Nos ajudem a encher o Instagram. A gente precisa de 1.000 pessoas no Instagram. Grupo Amigas de Oração para a gente começar a fazer lives de lá. E também tem o nosso canal no YouTube. Se você quiser assistir as lives por lá, que dá para pausar, dá para ver. Tem muita gente que falou nessa live, inclusive, nossa, gente, é muito conhecimento, eu tenho que assistir a live de novo. Se quiser assistir pelo YouTube para poder ficar mais fácil. Mas ajuda a gente a encher o Instagram e o YouTube. Mas o Instagram com 1.000 pessoas, por favor, para a gente poder fazer mais lives de lá. E hoje ainda, daqui a pouco, a Ju vai mandar o resumo dessa live lá no nosso grupo. Se você ainda não está no grupo para receber o resumo, nós vamos postar a live, você deixa o comentário pedindo que a gente te manda o link para você entrar no grupo, tá bom? Aninha, não vai Hum. não, que agora que os comentários apareceram todos para mim. Mas eu tô printando, eu sempre printo para você ler, porque eu sei que você Só não tô... consegue ver. Ah, que coisa boa. Então tá. Olha, Eu agora printei apareceu tudo todos. para mim, gente. Que loucura! Pois é, Tem gente pela primeira vez na live. Que legal! eu, Olha, tô, eu obrigada fui printando tudo. pela companhia. Foi maravilhoso. Amanhã a gente bate papo lá no nosso grupo, tá? Beijo. Tá bom. Com Deus. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.